Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta aqui no canal. Meu nome é Giovana, eu sou formanda em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal de São Paulo. E hoje estou aqui para contar em detalhes como que foi para mim as experiências com os estágios obrigatórios da universidade. Então, se você é uma pessoa que pensa em cursar letras na Unifesp ou em outra instituição e quer saber mais sobre o curso, eu acredito que esse vídeo pode te ajudar. Na época em que eu estava para me inscrever no SISU, eu tinha muitas dúvidas em relação aos estágios obrigatórios, principalmente porque era um período em que eu trabalhava a semana toda, né, o dia inteiro, e era uma preocupação. Será se quando chegar lá na frente e eu ainda estar trabalhando, vou conseguir dar conta dos estágios obrigatórios? E sim, gente, eu vim trazer uma palavra aqui, um relato, para que vocês pensem aí de acordo com a realidade de vocês, o quão possível será atender esses estágios obrigatórios na graduação, tá bom? Vamos lá? Bom, eu acho que vale uma explicação inicial que quando nós entramos no curso de letras, nós cursamos ali um ciclo básico, né? Inicialmente, nós cursamos um ciclo básico de matérias, de disciplinas, né? Que se nomeia como ABI. Então, os 4 primeiros termos são esse ciclo básico. Quando chega ali no final do quarto termo, nós precisamos decidir se iremos cursar bacharel ou licenciatura. Basicamente, a licenciatura é a que forma ali os professores para dar aula no ensino básico, ou no nosso caso, com língua 2, dar aula de idiomas. E o bacharel seriam ali os profissionais para o mercado de trabalho na área editorial, né, tradução de textos, revisão de textos, ou até mesmo na área da comunicação em geral, tá? Então são essas duas diferenças, e a partir desse momento que você escolhe entre bacharel ou licenciatura, que aí você vai ter que cursar as disciplinas de acordo com a habilitação que você decidiu. No meu caso, eu acabei optando por licenciatura porque eu não sabia muito bem como que seria ali o curso, pensando realmente no mercado de trabalho, pensando que, bom, né, eu talvez consiga não só atuar na área da licenciatura, mas atuar em outras áreas. Eu fiquei com receio de escolher bacharel, não consegui emprego nessas áreas do mercado de trabalho, assim, né? E também não consegui dar aula, então acabei optando por licenciatura. Eu até comentei no vídeo anterior que se eu soubesse como que seria, provavelmente eu teria optado por bacharel, porque eu entrei ali no terceiro termo da graduação já fazendo estágio na área de comunicação, e eu pensava assim em continuar nessa área de comunicação, mas queria ter um plano B. E aí fui para a licenciatura. Então, basicamente na licenciatura você tem que fazer disciplinas de formação de professores e os estágios obrigatórios. Começando a falar um pouco melhor sobre os estágios, no meu caso, que curso português e espanhol, foram um total de 4 estágios, 2 de português, 2 de espanhol, e os estágios, normalmente, eles começam a ser ofertados a partir do 6º termo, graduação. Porém, é aquilo que eu falei, a grade da Unifesp, ela é flexível, você vai montar a sua grade conforme ali os pré-requisitos que eles pedem, né, a quantidade de horas que nós temos que cumprir em cada grupo, vamos dizer assim, de disciplinas, e os estágios obrigatórios estão num determinado grupo, que são de disciplinas meio que para formação de professor. No caso do estágio, ele é realmente aplicado junto com a matéria de fundamentos, e o pré-requisito dessa matéria de fundamentos é fazer a matéria de abordagens teóricas anteriormente. Então, se você fez abordagens teóricas, você já pode fazer fundamentos. Consequentemente, se você está fazendo fundamentos ou já fez, você já pode pegar o estágio obrigatório 1, nesse caso de português. No geral, as pessoas fazem fundamentos e estágio obrigatório juntos, porque é essa matéria que vai dar base teórica
para você aplicar ali no estágio, nos relatórios, para você conseguir também associar ali na prática como essa teoria se aplica. Bom, e aí explicando inicialmente sobre o estágio 1 de português, como eu falei, nós fazemos a matéria de Fundamentos 1 junto com a de estágio obrigatório. E nessa disciplina, os professores responsáveis pelo estágio, eles vão explicar ali para vocês como que vai funcionar o estágio, quantas horas, né, serão no total, como essas horas serão distribuídas entre as atividades. No nosso caso, são 170 horas de estágio, tá? Eu deixei anotado aqui para eu não esquecer. São 170 horas divididas em 15 horas de observação de aula, 10 horas de observação de escola, 80 horas de atividades programadas e 65 horas de elaboração do relatório. Então, não são 170 horas ali dentro da escola, tá? São só 25 horas, né? Somando observação de aula e observação de escola. Então, os professores vão explicar ali inicialmente como que vai funcionar o estágio e eles vão passar uma lista de escolas que eles possuem um contato ali com a direção, possuem autorização de enviar estagiários. Nessa lista já vai ter o endereço da escola e o horário das aulas que nós podemos acompanhar. Existem escolas ali bem próximos da Unifesp, existem outras escolas no centro de Guarulhos ou nesse trajeto, tá? Você vai ter que escolher a escola e mais ou menos o horário que você consegue acompanhar essas aulas. Tem pessoas que conseguem uma flexibilidade e colocam lá o período da manhã e o período da tarde. Tem pessoas que só conseguem acompanhar a aula no período noturno porque trabalha. Então, isso vai de acordo com as suas necessidades. E outro ponto muito importante é que não necessariamente as opções que você colocou vão ser as opções que eles vão aprovar e validar para que você vá. Eu acompanhei alguns colegas que tiveram problemas nessa parte do estágio porque só conseguiam ir em uma determinada escola, em um determinado horário, e ali na hora que saía a lista final não tinham sido aprovados e tinham que conversar com os professores, enfim, já dava uma dor de cabeça inicial aí. No meu caso, graças a Deus, eu não tive nenhum problema. A escola que eu escolhi foi aprovada. No meu caso, eu ainda trabalhava como estagiária na empresa, então eu consegui conversar com a minha gestora e pedir uma liberação ali para que eu cumprisse essas horas de estágio de uma forma mais rápida. Até porque, como eu falei, eu moro em Taboão da Serra e eu precisava ir lá para o Pimentas para cumprir essas horas, fora as disciplinas que eu já estava cursando. Então, eu cumpri as horas desse estágio num colégio, acompanhando aulas do 6º ao 9º ano, no período da manhã. E o máximo de horas, pessoal, que a gente pode acompanhar por dia no estágio são 6 horas. Então, todas as vezes que eu conseguia ficar lá 6 horas, eu ficava para já diminuir aí essa carga horária, tá? Então, foi basicamente isso. Em algumas semanas, acho que dentro de um mês, ali um mês e pouco, eu consegui indo uma vez por semana cumprir essas horas de estágio. Falando, né, eu comentei aqui sobre as horas de elaboração de relatório, elaboração de atividade programada. São os trabalhos, eu diria, que essa matéria aí de fundamentos vai pedir para que você seja aprovado. Então, nós fazemos uma atividade programada que, se eu não estiver enganada, nesse primeiro estágio, é uma análise de plano de aula com uma base teórica ali do que você está lendo e estudando na disciplina. E é um trabalho que é feito em grupo, então isso acaba ajudando também. Fora isso, você precisa fazer o seu relatório de estágio ali contando como que foram as observações de aula, como que foram as observações de escola. Os professores também detalham bem os critérios desse relatório, tá? Para que seja aí bem direcionado o trabalho de vocês. Então, essa parte eu achei até que tranquila. Falando sobre o estágio 2 de português, eu optei por fazer ele no período noturno para que eu conseguisse trabalhar normalmente ali durante a semana. Então, eu acabei deixando um dia da semana livre, sem nenhuma disciplina, para que eu conseguisse ir até a escola e cumprir essas horas.
Eu também optei por um colégio bem próximo ali da Unifesp, porque era um caminho que eu já estava acostumada a fazer, eu já sabia mais ou menos o tempo que eu levava para chegar, e eu tinha a possibilidade de fazer minha refeição ali na Unifesp, né, no bandejão, do que gastar com alimentação na rua ou ter que me organizar para levar um lanche, enfim. Então, estágio 1 eu fiz no período da manhã, eu almoçava na Unifesp e assistia uma disciplina no período da tarde. E no estágio 2 eu trabalhava durante o dia, passava pela Unifesp para jantar e ia para o estágio no período da noite. Nesse segundo estágio de português, eu acompanhei aulas no ensino fundamental 2 e também no ensino médio. E a diferença aqui desse estágio é que nós precisamos aplicar uma aula ali no decorrer do estágio. Essa aula ela é conversada com o professor que você está acompanhando, né? Normalmente ele já te dá uma sugestão de qual aula dar, qual tema tratar, em que momento vocês vão dar essa aula, né? Então você chega lá e já conversa e fala, olha, eu estou no estágio 2 e eu vou precisar dar uma aula para já ficar ali agendado para você ter tempo de se preparar o material para a aula, validar esse material e aí sim aplicar a aula e sair tudo conforme o esperado ou próximo disso. Falando ainda sobre um ponto bem importante, não só no estágio de português, mas no estágio de espanhol também, que é a documentação. Tem toda uma documentação que nós precisamos entregar corretamente no final do estágio para ser aprovado. E são algumas listas, assim, de validações, né? Na verdade, assim, é uma ficha com as horas que você foi cumprindo ali de observação de aula, de observação de escola. Coloca na ficha também as horas do relatório e tudo mais. As horas que você cumpriu na aula e na escola, obrigatoriamente precisa ser assinada pelo seu professor supervisor. E ao final, a lista vai ser assinada pela diretora ou vice-diretor do colégio que você está. As horas de relatório de atividade programada são assinadas pelos professores da Unifesp e eles também assinam o relatório, assim, a ficha completa ao final. Então, esses documentos precisam passar por várias pessoas, todas as pessoas precisam assinar corretamente, precisam, né, assinar realmente. Então, é uma parte que acaba dando, sim, uma certa preocupação, uma certa dor de cabeça, porque às vezes você tá ali no seu último dia de estágio e o diretor já foi embora, ou o professor sai e acaba não assinando e você tem que voltar lá só para assinar. E aí, às vezes, você volta para assinar, nem sempre o diretor vai querer assinar. São casos e casos, né? Escolas e escolas. Então, tem pessoas que tiveram bastante dor de cabeça com isso. Eu acabei tomando, assim, um belo de um chá de cadeira para assinar meu último estágio. Mas, assim, assinou. E a gente fica ali, enquanto não assinar, a gente não vai conseguir entregar, não vai conseguir finalizar. E existe um prazo também para entregar esses documentos, eles serem avaliados pelos professores da Unifesp e serem validados. Então, esse é um outro ponto muito importante dos estágios obrigatórios. Falando também um pouco sobre a minha experiência nesse estágio de português. E, gente, eu falo assim que ele foi fundamental para eu entender como que tem funcionado, na verdade, a educação básica, como que é o trato ali dos professores, qual é a realidade dos professores no dia a dia, que não é uma realidade fácil. Eu vi situações e situações nesse estágio. São professores com muitos anos de experiência, já com uma carga emocional, um cansaço grande. São diretores também que estão ali há muitos e muitos anos. Então, não necessariamente o que a gente aprende nas aulas, a teoria, é aplicável nesses estágios, porque é um cenário crítico, assim. Então, quando eu olhei e presenciei esses estágios, eu pensei, talvez eu realmente
tem uma tendência de continuar na área corporativa, na área de comunicação, ao invés de ir pro ensino básico, porque é ali que a gente percebe a realidade, vê que, tipo, ou você gosta mesmo daquilo que você faz, ou você não vai se adaptar e vai acabar sofrendo muito ali e não vai ser um bom professor. Então, no meu caso, ali nesses 2 estágios, eu já fui entendendo que eu acho que talvez não seja pra mim. Então, nesse caso, o estágio foi sim um fator fundamental na minha formação. Se não fosse o estágio, talvez eu ia ir para a sala de aula achando que ia ser de uma forma e ia ser completamente surpreendida, porque realmente na teoria é muito diferente da prática. Então, por isso que o estágio é tão importante e por isso que às vezes eu falo que se eu soubesse, né, que seria assim, eu teria optado por bacharel e não teria feito os estágios obrigatórios e concluído a graduação antes, né? Porque quando você opta por licenciatura e tem uma língua 2, você cursa 5 anos de graduação, enquanto que o bacharel são somente 4 anos. É por isso que eu acabo falando que se eu soubesse de todas essas questões, todos esses detalhes do estágio, talvez eu optaria por bacharel, confiando que eu ia continuar ali nessa área editorial, enfim, por trás aí nos bastidores, eu diria, desse mundo aí corporativo. Falando agora sobre o estágio de espanhol. Teoricamente, burocraticamente, o estágio de espanhol é muito parecido com o estágio de português, porém, a experiência acaba sendo completamente diferente. Eu brincava falando que no estágio de português a gente saía assim, assustado, saía um pouco traumatizado, assim, então, porque realmente é muito diferente quando você tá ali dentro da escola tentando dar aula, enfim, lidando com todas as questões dos alunos, lidando com os professores que já estão completamente desmotivados, uma direção que nem sempre é receptiva, né, com os estagiários. Então, você tem um choque de realidade muito grande no estágio de português. E no estágio de espanhol, essa experiência acaba sendo um pouco diferente. Eu lembro, inclusive, que na minha primeira aula de fundamentos ali da língua espanhola, eu comentei, né? Os professores perguntam qual era a nossa expectativa para esse estágio, o que a gente esperava. E eu lembro que eu brinquei falando, bom, eu espero que seja completamente diferente do estágio de português, porque eu não tive uma experiência muito boa, assim. Não foi um lugar, assim, de aprender e de explorar. Eu acabei ficando bem assustada com a realidade ali dos colégios que eu acompanhei. E realmente eu fui surpreendida positivamente no estágio de espanhol. Nesse caso, nós tínhamos que acompanhar aulas do nosso idioma nos centros de línguas do estado aí de São Paulo. São centros de estudos de língua e é um programa da Secretaria da Educação, conveniado ali, ele anda junto com as escolas. Então, os alunos, eles que estudam ali já naquela escola normalmente, eles se matriculam num curso de idioma no seu contraturno. Basicamente isso, tá? Aí nós tínhamos 2 centros de língua só que poderíamos acompanhar. Os professores também passam todas as informações no início ali do curso, explicam os horários das aulas, mostram o endereço e você escolhe o que você vai fazer. Nesse caso, estágio 1 de espanhol, eu acompanhei no período no fim da tarde e eu precisava dar uma viagem das grandes também para chegar no colégio. Eu lembro que saindo daqui de Taboão da Serra, eu pegava um ônibus até o metrô, pegava o metrô, descia lá na estação Guilhermina Esperança e lá eu pegava uma lotação de um ponto final até o outro ponto final para chegar na escola. Mas assim, gente, a experiência foi completamente diferente. A forma como nós fomos recebidos pelos professores, pela direção, faz sim muita diferença. Nesse primeiro estágio, nós fazemos observação de aula, observação de escola. O meu professor, que
eu acabei, né, supervisionando ali, ele deixava eu atuar com os alunos já, era uma turma bem reduzida de alunos, então a gente acabava até fazendo amizade com esses alunos. E também receberam a gente muito, muito bem, eles ficavam super animados e empolgados quando a gente chegava por lá para fazer alguma coisa. Então, foi uma experiência muito boa, assim, eu peguei várias dicas, eu realmente aprendi muito nesse estágio. E aí, pra você ver como a experiência faz muita diferença, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir dar aula de português, mas talvez a aula de espanhol eu queira e eu consiga dar aula, né? Porque eu gostei bastante. E acaba passando bem rápido, porque a carga horária do estágio de espanhol é menor. Se eu não estiver enganada, eu não sei se eu anotei aqui, mas são 80 horas, tá anotado aqui. São 80 horas no total e nós podemos cumprir de 10 a 14 horas na escola, né? Fazendo observação de aula, observação de escola. E as outras horas são relacionadas a eventos da disciplina, né? Às vezes a gente tinha que assistir uma palestra, participar de uma palestra, participar de um evento. Também tinham as horas ali do diário reflexivo, que nesse caso o relatório de espanhol foi um diário reflexivo. E, enfim, todas as outras partes ali da disciplina acabava sendo computado dentro dessas horas, o que também ajuda bastante a gente. E aí, falando sobre o estágio 2 de espanhol. Então, o estágio 1 nós acompanhamos ali dentro do centro de línguas, né? O estágio 2, nós basicamente temos que construir um mini curso do absoluto nada, assim, né? Do zero. Nós pensamos qual tipo de curso a gente quer fazer, enfim, quantas horas ali vai ter esse curso, qual dia da semana a gente vai dar as aulas desse curso. Elaboramos todo o material, planejamos todo o curso e esse estágio, gente, é muito, muito puxado. E no meu caso ainda teve um plus que foi o pós-greve, o calendário tava bem bagunçado, então eu lembro que era dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e eu tava fazendo material desse estágio porque eu ia dar uma das primeiras aulas, que seria em janeiro, e eu precisava desse material pronto, eu precisava estar me sentindo segura para dar essa aula. Então era assim, Natal, e eu tava em cima do computador, em cima dos livros. Foi muito, muito cansativo, tá? Foi terrível, na verdade. Mas assim, não deixa de ser uma experiência muito, muito válida. Esse estágio, ele é dado em grupos, então você forma um grupo ali com seus colegas, decidem qual vai ser o curso, qual vai ser o tema, começam a desenhar a proposta do tema, mostram para os professores para elas validarem, e aí sim vocês começam a desenvolver todo o material. Importante que, além do dia que vocês vão dar as aulas do estágio, também é necessário um dia livre para as reuniões de supervisão. Aqui as professoras da Unifesp acompanham de perto o que está sendo trabalhado nesse estágio. Então, elas fazem reuniões semanais para avaliar o material das aulas, para validarem se é viável ou não. E elas entram em uma aula do seu curso para avaliar como que está sendo ali também o trato ali com os alunos e tudo mais. No meu caso, o meu grupo, todo mundo trabalhava, trabalhadoras, e aí a gente acabou dando a nossa aula aos sábados no período da manhã, sim, então acho que também por conta disso foi bem cansativo. E enfim, deu tudo certo no final, mas foi muito, muito cansativo. Nós demos as aulas de sábado, no nosso caso, a gente teve uma certa ajuda, porque como as aulas caíram em janeiro, provavelmente a gente não teria adesão do público e até a Unifesp para assistir essas aulas ainda mais de sábado. Então, as professoras optaram por aulas online, o que acabou ajudando todo mundo, porque senão eu teria que sair daqui da minha casa aos sábados para aplicar essas aulas. E cada pessoa do grupo acaba dando basicamente uma aula, assim, um total de 4 ou 5 aulas no geral. Então, meio que dependendo ali do seu grupo, você dá uma aula ou duas.
depende da distribuição, mas não passa dessa quantidade. Porém, né, apesar assim de todos os desafios, também é um estágio muito interessante. Nós tivemos alunos queridos, foi muito cansativo, mas foi uma oportunidade da gente dar ali uma aula de um curso desenhado por nós, claro, com suas questões, mas foi possível. E nós também fomos super bem recebidas pelos nossos alunos, o que acabou fazendo assim total diferença também. De modo geral, sobre a minha experiência trabalhando e fazendo os estágios da graduação, digo, gente, que é possível, mas é muito custoso para pessoas que precisam trabalhar e precisam cumprir esse estágio. É super cansativo, não só o fato de você ter que ir até as escolas ou no último estágio de espanhol, de você ter que dar as aulas, mas tem todos os bastidores, né? Tem toda a preparação de material, a preparação dos relatórios. Isso demanda muito, muito tempo da gente. Fora as outras disciplinas, né, que nós estamos cursando. Então, eu digo que é possível você trabalhar e cumprir com esses estágios, mas é muito, muito desgastante. Exige um nível de organização muito grande. Assim, a margem para situações imprevisíveis tem que ser mínima, porque o tempo vai correndo, o semestre vai passando e você tem que, desde o início, tentar cumprir já com todas as horas do estágio, porque se você deixa para o final, pode haver imprevistos, pode ter problemas, principalmente quando você depende da escola. Às vezes a escola não vai ter aula por algum motivo, e aí você tava contando com aquele dia ali fazer 6 horas do estágio, chegar lá a escola tá fechada, porque normalmente você não é avisado previamente. Várias vezes as pessoas chegavam lá e eram pegas de surpresa. Então, existem muitas situações que envolvem o estágio, situações que fogem do nosso controle, fogem das nossas mãos. Então, a gente tem que sempre estar contando com alguma situação surpresa. É muito cansativo, é muito custoso, mas assim, é possível. Eu tive a minha vantagem que no meu primeiro estágio de português eu ainda era estagiária. No 2 de português eu acabei pegando junto com o estágio 1 de espanhol. Foi uma opção minha, tá? Eu decidi adiantar os meus estágios de espanhol, pensando em não deixar eles para os últimos semestres, por conta que eu tava muito cansada, por conta que eu queria ter um último ano mais tranquilo, na medida do possível e tudo mais, e não queria correr o risco de dar alguma coisa de errado e eu ter que estender ainda mais a minha formação. Então, acho que isso acabou sim influenciando o fato de eu ter ficado muito cansada, porque eram 2 estágios, mas foi possível, assim, eu colocava no período noturno, ia depois do trabalho, corria para chegar no horário, torcendo para a escola estar aberta para conseguir acompanhar, e dava certo. A minha dica é para que vocês mantenham uma organização, pensem nesses cenários antes de entrarem no estágio, já façam uma organização assim de como que vai ser o semestre de vocês, se vocês vão dar conta assim de ir pro estágio, e começar o estágio assim, no dia que o professor der a escola, o professor que você vai acompanhar, você já se programar para começar o quanto antes, pensando aí nos desafios que você vai ter ao longo do percurso, tá? Eu digo que se eu tivesse na minha mente que provavelmente eu não ia querer dar aula, provavelmente não ia ser algo para mim, eu teria optado por bacharel para ter, assim, menos desgaste e conseguir me formar antes, mas de todo modo foi uma experiência válida, eu aprendi muito, eu pude vivenciar ali uma realidade assistida, né, porque a responsabilidade não era minha, no caso, mas o estágio, gente, é muito, muito puxado, assim, todo mundo entra nos estágios e sai completamente baqueado, porque é bem custoso, ainda mais para as pessoas que trabalham. Para quem não trabalha, consegue terminar esse estágio muito mais rápido,
consegue ter uma flexibilidade de horário que acaba ajudando, querendo ou não, né? Então, é isso. Chegamos ao final desse vídeo e se você pensa em cursar letras na Unifesp, está em dúvida entre bacharel ou licenciatura, gostaria de saber mais sobre os estágios obrigatórios, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí na medida do possível, que eu tenha compartilhado aqui informações relevantes com vocês. Comenta aqui embaixo se você está passando por isso, se você pensa em cursar a licenciatura, encarar os estágios obrigatórios. Se você já passou por esse momento, compartilha aqui nos comentários para eu saber em que pé aí dessa história vocês estão. Não esqueçam de curtir esse vídeo para ele chegar e alcançar outras pessoas que precisem saber dessa informação. Essas informações aqui teriam sido valiosíssimas para mim na época que eu tinha ali que escolher entre bacharel ou licenciatura. Então, espero ter ajudado alguém com essas informações. E é isso, muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo e até a próxima!